Vamos para o argumento anti-evolução número 9. Ele diz o seguinte: acaso não poderia produzir estruturas complexas? Isso daí é clássico dos criacionistas. E a resposta é a seguinte: é verdade, mas a seleção natural é um fator determinístico e não um processo aleatório. Isso é o que nós vivemos falando aqui nas lives, né? Evolução não é aleatória. Ela pode sim ocorrer em função de eventos que ocorrem de maneira aleatória, né? Mas a gente costuma dizer que a evolução ela é mais um processo contingente, né? No sentido que a gente não consegue ter algumas previsões, ou no sentido também de que se a gente voltasse à história evolutiva, né, como se fosse uma fita, voltasse no passado e deixasse ela correr de novo, provavelmente ela teria tomado outro caminho e não o mesmo caminho que ela tomou. Então esse é o sentido de contingência, né? Se você conseguir voltar a fita da história da evolução 10 vezes, provavelmente serão 10 caminhos diferentes que ela vai tomar e não o mesmo caminho, tá? Exatamente. Então, qualquer espécie que vive hoje no nosso planeta, incluindo nós, é uma espécie contingente e nós poderíamos não ter existido se algumas situações fossem um pouco diferentes no passado. Bom, e a resposta do Douglas Futuyma continua dizendo que então a seleção é um processo determinístico, sim, e isso nós vamos observar nos textos de biologia evolutiva, que considera a seleção como um processo determinístico, tá? No sentido da gente conseguir então ter algumas previsões diante de algumas condições. Tem inclusive modelos, né, matemáticos para isso, mas não no sentido que a gente pode prever o que vai acontecer no futuro na história da evolução. Isso a gente não tem como saber, porque isso depende de outros fatores que nós não temos aí acesso, né, a todas as variáveis do ambiente. Por exemplo, a gente não sabe quando que um asteroide cai, quando que uma mudança climática vai acontecer e coisas assim. Mas, como já também dito em outros vídeos, a complexidade ela pode sim aumentar diante de processos como, por exemplo, da seleção natural, que é um processo que vai basicamente filtrando, né, alguns passos, né? E sim, processos ao acaso, totalmente ao acaso e aleatórios, né? Ali como a deriva genética, por exemplo, né? Ou as próprias mutações, elas por si só não podem gerar esse aumento de complexidade, mas com auxílio de um mecanismo que não é aleatório, que ele tem o seu fator determinístico, no caso a seleção natural, aí sim a gente consegue ter esse aumento de complexidade. Um exemplo bem interessante, né, que é citado inclusive aqui, é em relação aos olhos, né? No caso dos olhos dos animais de cavernas, por exemplo, como peixes, né, eles acabam se degenerando justamente porque nós não temos ali a seleção natural atuando, né? O que nós temos ali basicamente é a deriva genética, né? Que é um mecanismo aleatório. A deriva genética seria nada mais que a perda de variedades de genes ao acaso, né? Então, provavelmente essa modificação que ocorre nos olhos de peixes de cavernas, né? Que seria uma degeneração desses olhos, vai ocorrendo pela deriva, na verdade, né? Então, na ausência de seleção natural, a gente tem processos como a deriva genética gerando esses casos, né? E tendo a seleção natural como um fator mais forte atuando, a gente pode ter um aumento de complexidade. Bom, gente, então é isso. Espero que tenha ficado claro. Muito obrigado por assistir esse vídeo e nos vemos na próxima.